Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição o chat no site da AltV, o WhatsApp é 974012235 e ainda um telefone à sua disposição, São Paulo, 11-5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado estadual Fernando Capês. Prazer tê-lo aqui, Capês. Prazer, Zancopé, prazer estar de volta aqui. Deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, correto? Corretíssimo. É um currículo muito intenso e eu... Prazer, uma honra estar servindo aqui. Também conosco, Augusto Rossini, que é secretário-geral da Assembleia Legislativa. Prazer tê-lo aqui, Rossini. Prazer é todo meu. Capês, assim, por que alguém com uma carreira tão brilhante quanto Fernando Capês, como operador de direito, deixa eu colocar dessa forma, por que alguém com uma carreira tão brilhante faz a opção pela política? Você sabe que a minha família me pergunta isso até hoje, né? Mas, na verdade... Pensei que fosse uma pergunta inédita. Não, minha mulher, inclusive, questiona bastante, a família. Nós temos aí 28 anos de carreira no Ministério Público. Eu entrei por concurso no dia 8 de janeiro de 88. Então, eu completei 28 anos agora em 2016. Professor desde 1990, com livros publicados, palestra. Em 2006, eu resolvi servir a sociedade de uma maneira diferente. E eu entendo que na política você serve de maneira proativa. Você se antecipa aos problemas. Ao passo que no Ministério Público, com a sua vasta folha de serviço prestado à sociedade, você atua de maneira reativa. Então, desde então, me elegi, tive 100 mil votos na primeira eleição, na segunda 215, na terceira 307. E atingimos a presidência da Assembleia. Eu entrei na política para fazer o bem, para servir à população. Como presidente da Assembleia, eu convidei 2 colegas meus para assumirem a administração das contas. Sabe que a Assembleia tem um orçamento grande. Não é? Então, eu coloquei um promotor, o Sérgio Turra Sobrani, inicialmente. Posteriormente, o Sérgio foi assumir um posto no Ministério Público. Eu trouxe o doutor Augusto Rossini, que está aqui conosco. E, desde então, nesse primeiro ano de administração, né, esse mandato começou no dia 15 de março de 2015. E eu tomei posse como presidente da Assembleia no dia 15 de março de 2015. Nós ainda não completamos um ano, mas fizemos uma série de inovações. Nós recebemos um orçamento que precisaria de 70 milhões de reais de suplementação. Veja só, num momento de crise, como nós temos aqui, crise econômica no Estado e no país, você precisar de mais 70 milhões de reais para poder equilibrar as despesas. E graças a uma série de controles de gestão, tanto do secretário-geral da administração, quanto do secretário adjunto, que é o doutor Leonardo, que está aqui também, nós não só não precisamos pedir os 70 milhões, como ainda devolvemos 16 milhões e 800 mil reais para o Poder Executivo. Uma economia de 86 milhões com técnicas de transparência. E para que isso, acho que é um espaço que o Gente que Fala está abrindo para a população e para nós cumprirmos o nosso dever, nossa obrigação de prestar contas. Eu trouxe o Dr. Rossini com dados objetivos que estão à disposição na internet, que eu gostaria, Zancopé, por ser um direito do cidadão, que ele tivesse acesso a esses dados que são absolutamente objetivos, não são opinativos. Então, isso me anima, é o lado bom da política. O lado ruim é que é uma atividade de alto risco e que, infelizmente, nem todos procuram a política para fazer o bem e, muitas vezes, você acaba se relacionando com um número muito grande de pessoas de procedências muito variadas. Rossini, você está fazendo contas e mais contas. Você é promotor de justiça e agora tem que mexer com números.
Bom, eu também sou contador. É contador de Sou origem. técnico de Por origem, isso depois que tem essa advogado e para outro. facilidade. Tem essa formação. Essa formação, porque além de estar aqui, você está, enquanto o Capês fala, você mexe com os números aí, Mas com o uma que, velocidade. mas o que nos norteia é a ética, não é? Sim, Essas contas elas são naturais quando você tem os princípios bem arraigados. Lá nós queremos cumprir o artigo 37 da Constituição, fala da moralidade, fala da transparência, enfim, tudo isso. Então, cada dia, né, tem uma agonia, e a nossa agonia é fazer uma economia honesta para a casa e para a sociedade. Então, nós temos aqui contas que demonstram, por exemplo, só na modalidade de aquisição, nós tínhamos os pregões presenciais. Quando você usa da internet, e você faz os pregões eletrônicos, você abre a concorrência, que é isso que a Constituição quer. O certame, nós tivemos uma economia imensa, não só na aquisição das coisas, mas do uso do pregão eletrônico, nós tivemos uma economia de 17.775.000. Estou aqui fazendo essas contas. Assim, cada contrato, cada certame, cada licitação, conseguindo fazer os ajustes. Conseguindo É porque, trazer... Zacopé, você vai apertando os participantes, você vai cada vez mais reduzindo a margem de lucro dele, porque você amplia essa competição. Nós estamos no meio de uma licitação para manutenção da casa. eu não questiono a tua atuação, os teus princípios Tá. contábeis. Como fazer? Não, mas isso nem sempre é feito por você, e menos ainda pelo Capês. Ele delegou poderes a você. Sim. Isso passa por terceiros. Sim, mas você tem que ter Coloca controles. esse microfone um pouquinho mais Nós pra temos cá, que por ter favor. controles. Os controles são esses. Talvez, para além da amizade, eu também venho de outra experiência na administração pública. Eu fui diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional. Temos uma experiência com a questão da gestão. Você entendeu quando eu digo que é feito Entendi. por terceiro. Acredito o seguinte, como é que você faz para ir controlando toda essa Sim, cadeia sim, de comando que está embaixo, tá certo? Primeiro Claro que eu que... Primeiro que eu tenho... Esse é o mais difícil. Exatamente, a preocupação mas correta. Os bois crescem aos Correto. olhos do dono. Sim, sim. Controle. Controle. O chefe controla e aí vem nessa, aspas, cadeia alimentar do controle. É porque, Zancopé, o importante é o seguinte, os resultados objetivamente estão aparecendo. Então ele está trazendo aqui, nos contratos que foram implantados, nos quais foram implantados a técnica do pregão eletrônico, você forçando o participante, o licitante, até onde ele não poder mais, se reduz tanto a margem de lucro dele, claro que não comprometendo o que é essencial para fazer o serviço. Mas você reduz tanto, e são tantos os contratos em que essas margens talvez não são muito grandes individualmente em cada contrato. Mas quando você vai apertando nos vários contratos que são feitos, você reduz aqui uma determinada quantidade aqui, outra quantidade ali, chegamos a 17 milhões, não é isso? Só de economia, fora as vendas. Nós também fizemos os... Não, o que a Assembleia tem a vender? Nós estamos vendendo o que? Não, ele falou as vendas. Então, Nós primeiro... fizemos- Aí me assusta. ô, É medida Zancopé, provisória. Tem gente que vende medida provisória, por favor. não, Ó, só pra gente... Não é o só- nosso caso. Ô, Zancopé, só pra gente... Não, não, Vamos não, esclarecer. não. porque você tem a Capês, economia... é bom esclarecer. Com Você cer- fala vendas onde Carro. na Assembleia? Olha, você veja bem, você tem em primeiro lugar a economia que você faz quando você vai despender para contratar um serviço. sim. Então, quanto menos você gastar nesse serviço, mantendo a qualidade, mais você também obteve uma vantagem para a administração. Vou dar um Agora, exemplo. tem uma segunda vantagem. Você tem ativos que já estão sem uso na casa. Por exemplo, existem automóveis que estão lá com 250 mil quilômetros, Isso é já não fácil estão mais atingir, né? funcionando, os motores já fundidos, e você precisa dar uma destinação para isso. Então você tem que também atingir uma melhor técnica na venda destes ativos, Perfeito. obtendo o maior preço possível. É isso E que precisa esclarecer, porque que- falar essa vendas... vendas- Como Então- venda? Então, Quero... vamos ouvir, então, que Desculpa, vendas favor, são essas? Que Vacilo. vendas são Desculpe a minha essas? ingenuidade, mas nós temos que fazer também de maneira aberta Perfeito. e transparente. Nós temos espaços também na casa que são ocupados pela iniciativa privada. O restaurante, por exemplo, feito um certame também por pregão eletrônico, houve um incremento da receita. Os bancos, a folha de pagamento, recentemente a instituição bancária, o
o Bradesco ganhou o certame e também há um incremento nos depósitos. Eles nas pagam receitas aluguel daquele espaço, do que usam. espaço, e isso vai para o fundo lá da casa e isso gera receita. Então, a expressão venda, ou seja, as receitas... Não posso não deixar é, passar. Não. Desculpa a minha ingenuidade, mas a somatória, veja só, do que nós economizamos nas aquisições, nas aspas, vendas e na locação, não diria alocação, mas no uso desses espaços, Perfeito. Uma chegamos locação, realmente. ao patamar de 41.244.000. Isso é inédito, isso é histórico. Ou seja, a casa teve uma economia real de 45,12%. Isso mostra gestão ética, mostra seriedade no trabalho. Tudo capitaneado pelo nosso Você já viu um presidente. contrato de emergência, contrato de limpeza que tivemos que fazer, porque a empresa que prestava os serviços, não só para nós, mas para Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, governo, Metrô. quebrou. Metrô, a empresa quebrou. Então, você não pode deixar sujo. E estava acumulando a sujeira na casa, no prédio. Você precisa fazer um contrato emergencial, porque se você abrir uma licitação, você vai começar a limpar a casa daqui 4 meses. Sim. Então, você já viu 11 empresas participarem de pregão para contrato emergencial? São só 3 que a lei exige. Sim. Como é que foi, Rossi? Vocês exigiram 11 empresas participando. Percebendo que outros órgãos estavam com a mesma dificuldade, nós fomos a esses órgãos, notadamente no Tribunal de Contas do Estado, e além daquelas empresas que nós tínhamos em mãos, né, de 3, nós agregamos outras, chegando ao número de 11 empresas. Abrimos um prazo para que elas apresentassem preços. Foi uma licitação, não é exatamente... Não é licitação, porque o contrato é emergencial. Mas respeitou todos os princípios, né, de mercado, e nós conseguimos fechar um contrato, uma empresa muito boa, sólida, por um valor realmente que gera economia. De forma que 11 empresas participaram do contrato emergencial. Isso é inédito. Isso é incomum, eu diria. Para deixar claro, então, qual foi o valor que é obtido através das vendas de ativos mais da renegociação de contratos? Foi 41 milhões de reais. 41 milhões, 41 milhões de 244 reais. Some-se a isso alguns investimentos que nós entendemos por bem não fazer. Que, por exemplo, os carros acima de 100 mil quilômetros, há uma norma autorizando a troca. É comum, eu acho que é usual na Assembleia que 1/3 da frota seja renovado anualmente. Exato, porque terço, todas as vezes que se vai comprar, abrir uma licitação para carros, para a gente que é jornalista é uma maravilha. É um prato cheio, claro. Rende notícia. Sem dúvida. Não tenha dúvida que tem que render, acho que a população tem que fiscalizar. Notícia. Mas é isso, é 1/3 da frota que é renovado anualmente. À medida à medida que vai chegando a 100 mil quilômetros, você vai fazendo a renovação gradual dos carros. Como nem todos chegam ao mesmo tempo com essa quilometragem, você vai trocando e acaba dando mais ou menos 1/3 da frota. Não é bem um número fixo. Sim. O que nós fizemos? 100 mil, transformamos, em vez de trocar o carro a cada 100 mil quilômetros, estamos trocando a cada 200 mil quilômetros. Então, o que acontece? Além da venda de ativos, do lucro com a renegociação dos contratos, que você aperta os licitantes, faz pregão eletrônico, dá mais transparência, e economizamos 41 milhões, algumas despesas, como renovação do mobiliário, renovação da frota, nós estamos ganhando tempo para deixar isso aqui você fazer essa troca mais para frente, quando realmente se tornar absolutamente imprescindível. Com isso, o dinheiro público acaba sendo valorizado. Quer dizer, se a gente é pão duro com o dinheiro da gente, tem que ser pão duro ao quadrado com o dinheiro público. E é isso que a gente tem procurado fazer nessas técnicas de gestão administrativa. Eu achei por bem, são dados que estão disponíveis na internet. Posso só fazer por favor? Por exemplo, outro sinal claro de que o dinheiro público é absolutamente respeitado, por exemplo, essa mesa, né, presidida pelo deputado e procurador de Justiça Fernando Capês, também instituiu uma comissão para controle interno, que em breve será instituída na sua inteireza. O que mostra isso? Essa comissão foi para outros órgãos do Brasil, do Estado. Nós queremos ter um controle interno rigoroso, né, fundamentado e focado na economicidade, para que não fique só adstrita a esse mandato, a essa mesa, mas sim, ao longo do tempo, como um legado da gestão. Ou seja, esse olhar de economicidade, de eficiência, porque isso é importante.
porque a economia burra também não é inteligente. Nossa economia, ela gera dividendos. Não é? Nós temos aí a casa sendo aberta permanentemente para o povo. Nós temos alguns exemplos que as pessoas estão gostando. O nosso estacionamento ele é aberto todos os finais de semana, eventos, etc. Ou seja, a casa está se abrindo, a casa está economizando, enfim, a casa está se legitimando através da presidência do CAPES. Ele falou na mesa, veja bem, eu não conseguiria fazer isso se não tivesse uma mesa competente, uma assessoria também. Nós temos o primeiro secretário, é o deputado Enio Tato, do PT. Ele tem muita experiência administrativa na casa. O segundo secretário é o deputado Edmir Chedid. Então, juntamente, o presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, assessorados por uma Secretaria-Geral da Administração com promotor, ele não falou, mas ele tem experiência na área de combate à improbidade administrativa. Então, ele conhece licitação. O Rossini trabalhou muitos anos nessa área. Eu sou promotor do patrimônio público. Ele é promotor de defesa do patrimônio público. Então, o que você faz? É importante. Primeiro, você implanta uma austeridade administrativa. Você dá exemplo de austeridade na condução dos negócios da casa. Ele acabou falando de 41 milhões de reais entre renegociação de contratos e venda de ativos. Outros 30 milhões adiando despesas, como troca dos veículos, deixamos um pouco mais para frente, usar um pouco mais os veículos, embora alguns deles já comecem a dar despesas de manutenção, mas você joga para frente. Renovação do mobiliário, modernização do sistema de internet, de comunicação nosso interno. Nós estamos no momento certo e ganhando tempo para usar o material até o máximo. Foi com isso que nós fizemos essa economia, que chega no total, se você deixa de pedir 70 milhões e devolve 16 milhões e 800, é uma economia de 86 milhões e 600 mil reais. E os números, já pedi para o Rossini organizar e colocar à disposição na internet, à disposição de toda a população, para fazer essa checagem. A transparência que o próprio governador já determinou à administração pública. Precisa estar. A Assembleia tem todos os dados da Assembleia, todos exigidos pela Transparência Brasil, todos se encontram à disposição na internet. O único dado que não se encontra é, em alguns vencimentos, o nome de funcionários, porque existe uma decisão liminar do STJ proibindo a Assembleia de colocar, por hora. Então, nós estamos ainda litigando para esse último dado ser colocado, ou alguns servidores conseguiram a eliminar, porém eles não podem receber mais do que o teto do governador. Então ninguém não existe super salário de Marajá, porque ninguém recebe mais do que o salário do governador. Constitucional assim. Tem essa limitação. Só que tem uma coisa, né, Copé? Essa austeridade na gestão da casa, que está à disposição com números a qualquer ouvinte que estiver aqui e tiver interesse, e inclusive entrar em contato conosco, com o Dr. Rossini, Dr. Leonardo, na Secretaria-Geral da Administração, para que ele oriente como achar isso na internet, que se encontra. Nós também adotamos uma linha de eficiência e de eficácia, que, se você permitir, eu gostaria de colocar. Na eficiência, a Assembleia está produzindo uma atuação legislativa muito intensa. Somente projetos do Executivo, são projetos importantes, que não podem ficar parados, ainda que exista situação, exista oposição, e que a oposição nossa é muito boa, ela melhora os projetos que o Executivo envia, faz emendas, discute, esses projetos ficam melhores. Eu quero, assim, tanto o PT, o PCdoB, o PDT, o PSOL, são partidos que fazem uma oposição importante e melhoram esses projetos. 40 projetos encaminhados pelo governador, 40 em menos de um ano, 15 de março, tendo julho, dezembro, janeiro de recesso. 40 projetos foram aprovados, projetos importantes que, inclusive, alguns permitiram uma enorme economia por parte do governador, extinguindo alguns órgãos que já se revelavam não tão eficientes e economizando com isso. Do Poder Judiciário, foi um recorde. Nós aprovamos 6 projetos encaminhados pelo Tribunal de Justiça e um deles de enorme importância, que é o projeto que disciplina a carreira dos conciliadores. Porque o que acontece? Hoje, um conciliador trabalhando num Sejusc, Centro de Conciliação e de Conflitos, que foi implantado pelo CNJ. Um centro de conciliação de conflitos, com um coordenador,
ele faz o trabalho de 9 varas da família. Então, nós aprovamos esse projeto, precisa agora iniciar, nós estamos pressionando para iniciar a remuneração desses conciliadores, para a gente poder reduzir o número de processos em tramitação na Justiça. Esse foi um dos projetos, foram 6. O Ministério Público aprovou 3 projetos, inclusive a Promotoria de Combate à Violência da Mulher. E os deputados, nós tiramos da pauta 756 vetos que estavam ali parados, atrapalhando o andamento da pauta. Nós mantivemos 756 vetos, que muitos projetos tinham visto iniciativa, inconstitucionais, e derrubamos 23 vetos, inclusive vetos a projetos e deputados da oposição, que o governador havia vetado, nós derrubamos e hoje se transformaram em lei. Então, houve uma produção legislativa, ao lado desta austeridade na gestão dos negócios, uma produção legislativa grande, sensível. E a Assembleia trabalhou bastante. O governador Geraldo Alckmin mesmo reconhece, foi um recorde. E, normalmente, existe aquela negociação política, que é normal. Sim. Você tem isso no Congresso Nacional, você tem todos os poderes legislativos. Os deputados precisam das emendas parlamentares, que são os envios de recursos do orçamento para suas bases. Entidades assistenciais, construção de pontes, asfaltamento de vias públicas, iluminação. Então, o deputado tem direito. E, normalmente, é feita uma negociação política dentro do ambiente político. Pois bem, o governo aprovou 40 projetos e ele pagou menos de 10% das emendas parlamentares. Ou seja, não foi feito sequer qualquer tipo de negociação política para que isso fosse... Capês, mas até que ponto a população tem acesso a essa informação? Olha, acho que nós temos... Está disponibilizado na internet. Então, por exemplo, as emendas parlamentares. Sim. As emendas parlamentares que foram encaminhadas para os deputados estão publicadas no site do Governo do Estado, da Secretaria da Casa Civil. Porque eu vejo dessa forma, um deputado do interior, qualquer cidade do interior, que tenha aprovado a sua emenda parlamentar, ele chega na cidade dele fazendo alarde sobre o que ele conseguiu. Exatamente. Então, na cidade dele, isso é bem informado. Mas nós estamos em São Paulo e nem sempre temos acesso a esse tipo de informação, né, dessas emendas. Não há por que citar parlamentares aqui. Mas nós não temos aqui em São Paulo conhecimento de emendas que possam ter beneficiado este entidades, ou aquele município, perfeito. Entidades neste ou naquele município. Olha, é este aspecto que eu digo até onde a população bem tem colocado. conhecimento. Olha, o governador anunciou o pagamento dessas emendas no Palácio, num grande evento. Acho que tinha uns 400 prefeitos, estavam lá quase todos os deputados, e foram anunciadas essas emendas, né? A liberação do pagamento. E elas se encontram, inclusive isso foi feito já desde 2011, eu tenho um projeto, que é o Projeto Transparência Brasil, que ainda não foi aprovado. Nós estamos lutando para aprová-lo, para que toda a tramitação da emenda seja acompanhada na internet. Mas o governo já baixou um decreto em 2010. Esse decreto, todas as emendas parlamentares constam no site da Secretaria de Governo do Palácio. Então, qualquer pessoa acessando, ela tem acesso a essas emendas, para onde estão encaminhadas, quantas foram pagas, está disponível. E nós também, no site da Assembleia, nós disponibilizamos todas essas informações. Perfeito. Como é que alguém que tenha conseguido notoriedade na disputa, no fechamento de torcidas organizadas, né? Minhas amigas eternas. Fica restrito à Assembleia Legislativa. Quando eu me licenciei do Ministério Público, eu entrei na política para desenvolver um projeto político. Sim. Né? Esse projeto pressupôs inicialmente ingressar como deputado estadual, ou seja, vamos entrar na igreja, não vamos entrar querendo ser papa, né? Vamos começar a seguir a nossa carreira episcopal. Então, entrei como deputado estadual, fiz um segundo mandato para ganhar mais experiência, e aí tive a vontade de buscar um terceiro mandato para tentar a presidência da Assembleia, que nós obtivemos.
Só que a política, infelizmente, ela não é um processo lógico. Sim. Em primeiro lugar, você pode trabalhar super bem, bem intencionado, numa linha lógica, com boa fé. Só que ao mesmo tempo que você está dando 10 passos para frente, tem pessoas tramando sem que você saiba para te fazer dar 20 passos para trás. Então, não é você, por exemplo, correr num terreno livre, é você estar andando numa areia movediça. E que aquele passo de pesadelo que você vai dando. Então, em primeiro lugar, este é um processo complicado. Quanto mais você vai fazendo coisas boas e vai se destacando, eu saí de 100 mil para 200 mil, depois eu fui o segundo deputado mais votado do Brasil, e o deputado mais votado do estado de São Paulo, né, e sem ter muita tradição na política. Quando você acha que você está caminhando num processo lógico, aí existe aquele choque de luta por espaços. Tem uma armadilha lá. Sempre tem um laço do passarinheiro colocado ali perto. Então, primeiro, você tem esse processo. E o segundo grande risco da política é que você imaginar que todas as pessoas que estão lidando com você, estão conversando com você, estão sintonizadas na sua linha política. Ou seja, poxa, nós estamos fazendo isso porque isso é uma coisa legal. Nós estamos fazendo isso, puxa vida, vai ser bom para o município, vamos ajudar o prefeito a fazer isso, vamos ajudar uma determinada entidade. E muitas vezes, aquilo que você está fazendo e que você está olhando na sua frente, a fotografia, se você tirar a radiografia, você vai encontrar alguma coisa que, opa, eu achei que você estava respirando. Você estava respirando direito, mas a chapa diz que esse pulmão está sujo. E isso tudo me tem feito um questionamento. Não dá para você caminhar na política em alta velocidade, fazendo coisas boas uma atrás da outra, porque você, para fazer isso, você tem que pressupor que está todo mundo junto nesse mesmo entusiasmo. E os interesses... Mas a política não é assim. Não é assim. E nem todo mundo que vai para a política, eu nem digo quem se candidata, mas esse universo todo que orbita a administração pública, infelizmente, há interesses que não tem nada a ver com o interesse público. E você, para entrar numa armadilha, ser usado é um segundo. Por isso que eu não posso deixar refrear esse meu entusiasmo. Porque você faz, quando nós damos dados aqui, economia real, efetiva, absolutamente transparente. Os funcionários técnicos do corpo de carreira da casa, que trabalham nessa área de licitação, estão satisfeitíssimos com a nossa gestão. O promotor mesmo, está aqui, o Rossini, ele é meu amigo, mas ele não nasceu grudado em mim. Se ele vê alguma coisa que ele acha que está errado, ele tem o cargo dele, ele tem a carreira dele no Ministério Público. Bora. Não é? Ele foi diretor do Departamento Penitenciário. A função dele, a primeira coisa é chamar a atenção. Ele tem que, e se ele entender que eu estou fazendo alguma coisa com a qual ele não concorda, ele não vai permanecer. Então, a gente procura se cercar de pessoas corretas. Mas, repito, eu estou um pouco assim, assustado com esse ambiente político. Além da eficiência, as medidas que ele falou, que nós estamos implantando, vão na contramão de quem quer se esconder. Ou seja, além dessa transparência, que está publicado isso na internet, e se tiver dificuldade, que seja publicado de uma maneira que as pessoas entendam, que não fiquem dados que as pessoas vejam o que está acontecendo. Entendi. Nós também abrimos a Assembleia, nós estamos abrindo a Assembleia para a população, para a sociedade, para os grandes eventos. Uma medida simples, Zancopé, muito simples. Liberamos o estacionamento fim de semana. Quando liberei o estacionamento, vieram algumas autoridades da área de segurança. Doutor, isso não vai dar certo, perigoso, não tem como vigiar, vamos ver. Eu falei, a decisão já está tomada, vamos implementar, tem que dar certo. Desde então, as pessoas que vão ao Parque do Ibirapuera, aos sábados e aos domingos, elas conseguem estacionar o seu veículo. Elas estacionam o seu veículo lá nas nossas 900 vagas, com segurança, sem flanelinha. Eu não moro muito longe do parque, quando eu vou a pé e vejo alguém sendo abordado por um flanelinha, eu vou correndo, tiro o flanelinha e oriento a pessoa para ir até
o estacionamento Da Assembleia. e deixar o carro lá. Nós estamos querendo pegar o prédio da Assembleia. Veja, o prédio é maravilhoso, o prédio do Palácio 9 de Julho. Ele é muito bem localizado. Ele está no mesmo ambiente do Parque do Ibirapuera, o parque mais importante, não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas do país. O Parque do Ibirapuera é considerado o melhor parque do país e um dos 10 melhores parques do mundo. Foi uma pesquisa feita por uma revista internacional. Está ali na frente do parque. O que nós estamos fazendo? Estamos transformando num enorme centro cultural o prédio, com mostras de cinema, exposições. Fui até a Universidade de Chicago, paguei a minha viagem com expensas próprias. Estivemos lá para celebrar um convênio com a Universidade de Chicago, para vir o Museu de História Natural de Chicago para cá, para que os alunos carentes, aqueles que vão frequentar o parque, não têm condições de viajar até Chicago, possam usufruir disso. Estamos em contato com a USP, com a Pinacoteca. A Assembleia Legislativa de São Paulo foi patrona, agora, aconteceu sábado, de um evento que reúne 145 países do mundo inteiro, organizado pelo Centro Cultural Brasil-Turquia. Esse ano foi realizado no Brasil, pela primeira vez na América Latina, foi sediado pela Assembleia Legislativa, vieram crianças de 16 países fazer um festival de danças aqui no Auditório Ibirapuera, com o apoio da Assembleia. Então, são coisas boas que a gente quer fazer, só que se fica esse ambiente de ódio, de rivalidade, de destruição, você não consegue dar vazão a essas coisas. Perfeito. A gente tem que ir para o intervalo. Gente que fala retornará em instantes. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa Saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama.
Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 OHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Nesta edição, o deputado Fernando Capês, que é presidente da Assembleia Legislativa, e o secretário-geral da Assembleia Legislativa, promotor público Augusto Rossini. Está certo quando eu digo promotor? Essa nomenclatura de vocês... É o eu seguinte, só me confundo. foi viu? sempre o cargo sempre foi chamado promotor público. Sim. Só que em 1981, com a lei orgânica do Ministério Público, o nome mudou de promotor público, que sempre foi, é correto, para promotor de justiça. Então, o cargo dele é promotor de justiça. Eu também. Então, você entra como promotor de justiça, substituto, depois você vai seguindo Sim. toda uma carreira, chega a promotor de justiça de instância final, e no último estágio da carreira você é procurador de justiça que atua perante o tribunal. Eu sou procurador de justiça licenciado. O Rossini ficou muito tempo no interior, se dedicando a essa atividade como promotor, e hoje é um promotor de justiça já praticamente na boca para ser promovido. Rossini, a tua área, a tua especialização, você acabou de citar para a gente aqui, é patrimônio público, é isso? A área acadêmica, Área eu falo acadêmica. de Sim, crimes digitais. Sim. Agora, ultimamente, há 3 anos, eu me removi para a promotoria do patrimônio público social por conta da experiência que eu tive também em Brasília. Quis me enveredar para a área da administração, enfim, todas as consequências, especialmente no combate à improbidade. Essa transparência que hoje é colocada, né, é anunciada, não vou nem dizer que é colocada, hoje é anunciada e tal, aí de repente tem vetos a determinados itens nessa transparência. Eu fico me perguntando se a transparência realmente existe ou não é tão transparente assim. Onde existe dificuldade para você? Eu acho que nós temos que ir para os princípios, não é? Sim. Antes de descer ao detalhe. Não existe democracia sem transparência. Isso é elementar. Qualquer sociedade democrática tem que ter transparência, porque o dinheiro é público. Ponto. Agora, todos esses esforços no sentido de imiscuir, esconder, ofendem esse princípio. De forma que a luta nossa é pela plena transparência. Não só dos investimentos, dos contratos, etc., mas também nos ganhos. O servidor público, né, a sociedade precisa saber o quanto aquele servidor público recebe de remuneração para fazer o serviço que dele se espera. Então, eu não vejo maiores dificuldades. Agora, uma pessoa bate as portas do judiciário, alega alguma coisa que faça com que um magistrado defira a liminar, mas eu acho que essa questão vai chegar ao Supremo, e o Supremo, ao fim e ao cabo, vai ter que resolver pela democracia. Capês, está no 3º mandato como deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, mas o que se questiona sempre é a atuação, a área de atuação, a abrangência da atuação de um deputado, qualquer que seja, vereador, qualquer parlamentar que seja, né? O que pode fazer um deputado? Ele tem uma ação limitada, ele não tem... As pessoas vão lá e falam, o Capês, como presidente, é deputado? O que ele fez? Esse tipo de coisa. Existe uma limitação na atuação. Eu acho que, como promotor público, você tinha uma abrangência maior, claro, a ponto de fechar a torcida uniformizada. Sim. Como deputado, você não conseguiria isso. A atuação de um promotor Como parlamentar, na área que eu atuei Sim. é uma atuação muito forte, muito poderosa.
O deputado, ele representa o poder legislativo, claro, um poder, mas ele está ali limitado pela competência constitucional. E a Constituição Federal foi muito, eu diria, econômica com relação à competência legislativa dos estados. Então, se a pessoa... Eles próprios estavam fazendo e não se preocuparam com já isso. deixaram, o Congresso Nacional, o que ele fez? A Constituição Federal deixou para a União todos os temas importantes. A União legisla sobre direito penal, processo penal, direito civil, direito trabalhista, processo civil, disciplina todas as carreiras, previdência. Então, toda essa competência mais importante, vasta competência legislativa, ficou com o Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que é bicameral, são duas câmaras, né? A Câmara Alta, o Senado, Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados. Bom, aí você tem os municípios. Então, primeiro você tem os deputados federais e os senadores, que ficaram com os projetos mais, a competência mais importante, os temas mais relevantes. Aí você vai para o município. Da União, você vai para o município. No município... Não passa no estado, né? Então, no município você tem as câmaras municipais. Por isso é esse salto. Também chamadas de câmaras de vereadores, onde ficam os vereadores. Nos municípios, a competência é sobre temas locais. Ou seja, vai poder liberar essa área para fazer um parque? Não, essa área pode fazer prédio, é zona comercial ou não é? Então, os temas que interessam e que mexem com a vida, com o dia a dia do cidadão na sua cidade, pertencem à Câmara Municipal. O que você tem, então? Os temas grandes e relevantes, importantes, no Congresso Nacional. Os temas do dia a dia que afetam diretamente a vida do cidadão, na Câmara Municipal com os vereadores. Bom, e os estados? Os estados têm as assembleias. Pois é. Aí, em vez de seguirem nessa linha, o estado ficou por último. Depois que a União elencou tudo que é importante está com a União. E com os municípios, tudo que é local. Aí disseram o seguinte, bom, o que sobrou é dos estados. Sobrou muita coisa. Então você tem as assembleias legislativas, que são as assembleias estaduais, com os deputados estaduais. A Assembleia de São Paulo, que é o segundo maior parlamento do país, a Assembleia só perde para o Congresso Nacional, tem 94 deputados, ela ficou com os temas de consumidor, meio ambiente e os temas que lidam com o funcionalismo local e outros temas afins. Segurança pública, por exemplo, alguma coisa em termos de procedimento. Pois eu, por exemplo, dentro dessa competência, consegui aprovar um projeto na área do consumidor que proíbe qualquer hospital ou clínica particular dentro do estado de São Paulo de exigir cheque calção. Está proibido. Qualquer hospital que a pessoa chegar em situação de emergência, se o hospital exigir cheque calção, ou no lugar do cheque calção, a promissória, qualquer outra garantia, ele vai pagar uma multa de mais de R$200 mil. Tanto rede privada quanto rede pública? A rede pública já não pede, né, o cheque calção. Agora, não, se pedir, em nenhum hospital pode exigir este cheque calção para quem chega numa situação de emergência. Por quê? Porque ali é diferente você ir num hotel que você não está satisfeito, você vai embora. Não vou procurar outro hotel. Você chega numa situação de emergência, você não tem como negociar com o hospital. Você ali se submete a todas as exigências. Então, essa é uma lei que cabe na competência dos estados. E é uma lei importante. Aprovada? Foi aprovada, já até desde 2011 em vigor. Todos os hospitais têm que afixar esta lei. E se porventura for exigido ainda cheque calção, tem que não pagar, procurar imediatamente o Ministério Público e, se não tiver outro jeito, faz o cheque, escreve no verso, dado a título de calção e pega o xerox, que você tem direito a receber o dobro do valor exigido a título de indenização. Nós também aprovamos um projeto que cria a lista dos 10 maiores violadores do Código de Defesa do Consumidor. É lei. Então essa lista tem que estar fixada na internet e nos estabelecimentos. É uma lei que exige isso. Então as entidades, bancos, telefônica, televisão via cabo, satélite,
elas estão tomando mais cuidado, porque ela pode ir para uma lista que condena aí os principais violadores do Código do Consumidor. Só para dar um exemplo, agora a Assembleia aprovou a lei do deputado Coronel Camilo, que proíbe os pancadões. É uma lei importante. Leis que falam de condomínios, regulamenta como é que se fecha esses condomínios. E algumas outros projetos. Nós temos aí o Rossini que tem Eu queria lembrar que normalmente é o chefe que... Um complemento da eu sei, mas é o chefe que normalmente chama a atenção, né, aqui ao contrário. Essa mesa, presidida pelo presidente Capês, criou o núcleo de avaliação... Remeto à pergunta que eu fiz na primeira parte do programa. Onde você entra? Onde você chama a atenção da chefia? Então eu lembrete amigo, né? Sim, o presidente ele poderia falar também sobre a questão do NAI, que de alguma maneira o núcleo de avaliações estratégicas foi um núcleo criado agora em março do ano passado, que estamos em estudos para fazer, eventualmente, né, esse ano ou o ano que vem, concurso, mas que tem uma missão de receber demandas, muitas delas de esferas que não são estaduais, avaliar e fazer os encaminhamentos. Fazer a triagem e fazer os encaminhamentos. Nós já fizemos várias provocações. Por exemplo, a mesa, agora no finzinho do ano passado, determinou que o NAI estude a questão das barragens do estado de São Paulo, para que não aconteça o que aconteceu em Minas Gerais. Então nós estamos fazendo um levantamento de todas as barragens do estado de São Paulo. A mesa, semana passada, determinou estudos com relação ao Zika vírus. De que maneira a Assembleia Legislativa pode olhar para o problema e enfrentá-lo de maneira mais eficaz, com economicidade também, e tantos outros assuntos. Então, para além dessa limitação da atribuição, da competência da casa, também foi criado esse núcleo, que joga uma parabólica, digamos assim, para problemas do município e da União, para além daqueles do Estado. O secretário-geral da Assembleia Legislativa fica vistoriando lá aqueles pontos que podem... É que o presidente me nomeou como coordenador do núcleo, então eu exerço a função de secretário-geral e coordenador do núcleo, de forma que eu queria só fazer esse lembrete. Quero saber. 1000 funções. É lógico. Capês, quando eu perguntei sobre a atuação de um parlamentar, como é que você pode cobrar, como é que o deputado, não o presidente da Assembleia, como é que o deputado Fernando Capês pode cobrar melhores condições de trabalho para a Polícia Militar? Bom, você pode, através de projetos de lei, fica difícil porque a iniciativa é do governador. A iniciativa de todos os projetos que dizem respeito a vencimentos, benefícios, a carreira no serviço público estadual, a iniciativa pertence ao governador. Já pensou se cada deputado fosse fazer o seu projeto dando o seu aumento? Virava uma bagunça, né? Agora, nós fizemos várias indicações. A indicação é a maneira de você dar início a um projeto de lei de iniciativa do governador. Então, você encaminha para o governador e nós temos ali mais de 100 sugestões relacionadas a isso. Porque você tem que dar à pessoa, ao ser humano, as condições para fazer um bom trabalho. Se ele estiver tranquilo com relação à sua família, então nós sugerimos aquelas colônias militares na época, em que o policial teria, enquanto estivesse junto à corporação, tá lá, atendimento à escola na colônia, a família dele mora ali naquela comunidade, ele tem uma assistência odontológica, médica. É uma forma acaba constituindo benefícios indiretos para o policial e reforça os laços de lealdade dele com o poder público. Então, você está melhorando as condições dele para trabalhar. Criamos um núcleo de notório, um benefício. Criamos nada, né? Sim. Fizemos sugestões para serem criados, sugerimos. O notório reconhecimento de valor, o policial que consegue um destaque maior, uma produção maior, ele passa a ter ali, durante um determinado período, um acréscimo nos seus vencimentos. Durante muito tempo, o policial que fosse ferido, então o policial militar está trabalhando, aí ele é ferido em trabalho, ou ele fica doente, sofre uma doença ocupacional ou não. Enquanto ele está se recuperando, ele deixava de receber o adicional do local de exercício, que era um adicional que se pagava para estimular ele a ficar numa comarca ou noutra, e ganhava em todos. Qualquer local do estado de São Paulo, ele ganhava esse adicional. Ele deixava de ganhar esse adicional enquanto estivesse se recuperando. Pois bem, em 2007,
eu fui relator de um projeto de lei complementar e negociei com o governo o fim desta perda do adicional de local de exercício. A partir de uma emenda que eu fiz ao projeto do governo e que foi aprovada, o policial que viesse a ser ferido ou ficasse doente, enquanto estivesse recuperando, ele continuaria recebendo esse adicional de local de exercício. Aí o policial está na folga. Aí ele presencia um assalto, ele tem a sua vocação de servir. Ele vai, prende o assaltante e é ferido. Enquanto ele estivesse recuperando, ele era recompensado perdendo o adicional. Então, num projeto do governo, em que eu fui relator, consegui acrescentar no meu parecer esta emenda. E o outro, o policial que sofria a instauração de uma sindicância, ele perdia o período de licença-prêmio. Como só o fato de ser instaurada a sindicância ele já perdia? Nós conseguimos mudar isso. Claro que na época foi o comandante-geral, Coronel José Roberto Diniz, e fizemos uma articulação e também nesse meu projeto, nesse projeto do governo que eu fui relator, nós conseguimos acabar com isso. Hoje, só se ele for punido com falta grave, que ele perde o adicional do local de exercício. E, por fim, aí não foi uma medida minha, mas eu fiz a sugestão, fui um dos deputados que fez a sugestão. O deputado, na época, o Coronel Olímpio, também fez esta sugestão, ele é vem das forças, das fileiras militares, para que esse adicional de local de exercício, que é um adicional, passasse a ser incorporado no vencimento. Porque quando ele se aposentava, se reformava, ele deixava de receber. Hoje também. Então, são algumas coisas que foram feitas com relação à Polícia Militar. Nós temos uma comissão de segurança pública muito boa. Temos um ex-comandante-geral da Polícia Militar, que é o Coronel Álvaro Batista Camilo. Temos o nosso Coronel Paulo Adriano Telhada, que pertence. Temos o deputado Gil Lancaster, que é deputado e foi soldado da Rota. E temos um brilhante delegado de polícia, o delegado Antônio Olim, que é o presidente dessa comissão de segurança, que está sempre atenta nesses temas ligados aí à área. Fernando Capês, algo que me incomoda muito já, e eu estava lá quando isso aconteceu, e o senhor fez referência a isso no início do nosso programa, que tomei posse no dia 15 de março. Não vai conseguir mudar essa data para que São Paulo não seja o único país que fique brigando com a Constituição? Na minha opinião, era possível fazer, a gente deve fazer. Só que há uma seguinte questão jurídica. Sei, você vai encurtar o mandato. Exatamente. Ou seja, começou 15 de março. Sim. E a Constituição Federal diz que são 4 anos de mandato. Se, excepcionalmente, nesse mandato, nós terminarmos, em vez de 15 de março e 1º de janeiro, esse mandato será descumprido a Constituição Federal. Sim, mas nós precisamos criar, senão você não vai resolver nunca. Todos os estados aceitaram essa sugestão colocada na última Constituição aprovada. Aí São Paulo falou, não, estão caçando o nosso mandato. Pois é. É uma questão de coerência. Coerência total. Isso foi em 89, né? Foi em 1989, na Constituição Estadual. Naqueles que foram eleitos em 94 que isso aconteceu. Quando foi de 89 para 94. Eu não era deputado ainda, mas eu acho que não tem sentido. Você começa o ano legislativo no dia 15 de março. Então você tem, a eleição é 6 de outubro. O governador já tomou posse dia 1º de janeiro. Bom, primeiro que o deputado que não se reelegeu dia 6 de outubro, ou se elegeu para deputado federal, ele já está desinteressado do dia 6 de outubro até o dia 15 de março. Segundo que o governador toma posse no dia 1º de janeiro, ele fica esperando assumir a nova Assembleia para começar a trabalhar. Você assume no dia 15 de março, quando chega julho, você já entrou no recesso. Então, você veja só, nós fizemos tudo isso que eu te falei, acho que votamos aí quase 1000 projetos, se somar os 756 vetos separados, 40 projetos do Executivo, mas 15 de março. Julho, paramos. Chegou janeiro, paramos. Fevereiro, você volta ainda depois do Carnaval aquecendo. Então, praticamente, você teve... Eu vou chegar no dia 15 de março, tendo 9 meses de trabalho. Havia um outro projeto também lá, de autoria da Edna Macedo, que foi eleita deputada federal, então, com certeza, ele foi abandonado, para que se extinguisse o recesso de julho, né? Porque, na argumentação dela, não havia lógica para que os deputados interrompessem o trabalho no mês de julho, aí, nesse intervalo que o senhor acabou de se referir. Eu não sei. Dá um break na atividade? Eu estou colocando a ótica do jornalista
que primeiro vê incoerência na posse do governador dia 1º de janeiro e na posse dos deputados com quem ele vai trabalhar, né, 75 dias depois. Né? E, da mesma forma, já a interrupção no mês de julho, para nada. Eu não vejo por que esse recesso no mês de julho. E, como jornalista, tenho a oportunidade, pela primeira vez, de colocar para o presidente da Assembleia essa situação, que só vocês podem rever, não é o presidente. Só os teus pares é que podem rever uma situação dessa. Muitos deputados argumentam que é o período que eles têm para retornar às suas bases eleitorais. Você sabe que a atividade do deputado, ele fica na Assembleia e, aos finais de semana, e o período que ele tem, ele retorna à base. Se ele não retornar às suas bases eleitorais, não é questão dele querer ou não querer, dele ser trabalhador ou não ser trabalhador, de um deputado trabalhar mais do que o outro. O deputado que não fica no seu reduto eleitoral, não permanece ali, se ele for um deputado de base territorial, né, que os territorialistas, a maioria ele não se reelege. Então, esse é o período que ele tem para estar visitando ali as comunidades, para ver o que precisa. Porém, eu acho que do ponto de vista funcional da Assembleia, não se recomenda ter o mês de julho parado. Eu acho que deveria prosseguir. Augusto Rossini, agradeço tua gentileza de ter participado desta edição do Gente que Fala. Já esteve outras vezes aqui, espero que retorne breve. Muito obrigado pela oportunidade. Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, antes de assumir a função de presidente, participava com muita assiduidade. Eu espero que encontre na tua agenda espaço para retornar outras vezes. Nós vamos fazer isso sim, com o maior prazer. Agradeço tua gentileza de ter vindo conosco no Gente que Fala. E a progressão depois já foi deputado 3 vezes, uma progressão de votação. Aí, deixa eu aproveitar. É uma ótima pergunta. Obrigado pela pergunta. Muito bem. Quando você tomou posse, diziam que você seria candidato a prefeito em Guarulhos. Olha, a projeção eu nem sei se o teu domicílio eleitoral é São Paulo, capital. Então, a projeção é candidato a prefeito em São Paulo, candidato a governador do estado ou candidato a senador. Sim. Essa tripla projeção que não saiu da minha boca, você não sabe a dor de cabeça que ela está me causando. Quando eu perguntei... É melhor falar que eu vou sair da política, que aí me cria menos problema. O problema não é a explicação por eleitor, é a explicação em casa. Com certeza. Grato, Capês. Muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho como deputado, primeiro como procurador de justiça, obrigado, como deputado e agora como presidente da Assembleia. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres e Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luchetti, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Gratos, estaremos de volta amanhã, meio-dia. Até lá.